No vídeo em questão, iremos abordar um pouco sobre o processamento no software fotogramétrico Argisoft PhotoScan. Ao abrirmos o software em questão, nos deparamos com a seguinte interface. Para a execução do processamento, devemos seguir algumas etapas. A primeira é realizar a importação das imagens para dentro do software em questão. Isso pode ser feito através do menu Fluxo de Trabalho, Adicionar fotos. Vamos selecionar todas as imagens desejadas e clicar em Abrir. Podemos perceber que as imagens foram carregadas para dentro do software. Nessa janela, temos informações referentes ao ID da imagem, a sua longitude, a sua latitude e a sua altitude. Já nessa janela, por exemplo, temos informações como a quantidade de imagens importadas, que no caso foram 127. Ao darmos 2 cliques sobre a imagem em questão, a mesma é aberta para a gente. A próxima etapa é realizar a importação dos nossos pontos de controle. Porém, nossos pontos de controle estão no sistema UTM, WGS84 UTM Zona 32 Norte, e nossas imagens estão em latitude e longitude. Então, vamos fazer a conversão para que haja uma compatibilidade dos sistemas. Clicando nesse ícone Converter, podemos realizar a conversão. Vamos selecionar WGS84 UTM Zona 32 Norte, que é o sistema onde se encontram nossos pontos de controle. Vamos selecionar ômega φ kappa e vamos clicar em OK. Com isso, podemos perceber que nossas coordenadas, que estavam em latitude, longitude e altitude, agora estão no sistema UTM, ENH. Agora sim, podemos realizar a importação dos nossos pontos de controle. Esse arquivo PDF, ele nos fornece informações referentes ao ID do ponto, coordenada E, N e H. Então, com base nisso, montei um arquivo no bloco de notas, formato TXT, com o ID do ponto, um tab, a coordenada E, outro tab, a coordenada N, outro tab e, por fim, a coordenada H. Esse arquivo contém os 7 pontos apresentados no PDF. Esse arquivo PDF também nos fornece informações referentes à posição onde se encontra o ponto em cada imagem. Por exemplo, o ponto 9001 está presente na imagem 1154, 1155 até a 1184. E também podemos perceber em cada uma dessas imagens onde mais precisamente ele se encontra. Com o nosso arquivo criado, vamos voltar para o PhotoScan, vamos clicar em Importar e vamos selecionar o nosso arquivo contendo as coordenadas dos nossos pontos de controle. Vamos clicar em Abrir. Aqui podemos selecionar qual é o sistema. Como vimos, o sistema é WGS84 UTM Zona 32 Norte. Caso o sistema não apareça assim de cara para você, você pode clicar em Mais e aqui temos diversas opções. Aí você vai procurando de forma manual ou você pode procurar de acordo com o código. Por exemplo, para os sistemas que estamos utilizando, o código é 32632, certo? Aqui vamos deixar em ômega φ kappa. O nosso separador tá a tabulação, aqui temos ID, tabulação, este, tabulação, norte, tabulação e altitude, certo? Agora vamos dar um OK para realizar a importação. Vamos clicar em Sim para todos e podemos perceber que agora os nossos pontos de controle foram importados. E também o sistema é o mesmo tanto para as imagens quanto para os pontos de controle. Agora vamos para a próxima etapa, que no caso é realizar um alinhamento de fotografias. Isso pode ser feito através do menu Fluxo de Trabalho, Alinhar fotos. Aqui temos opções desde muito baixa ao altíssimo. Quanto mais alto a opção selecionada, melhor será o produto gerado, porém necessitará de uma capacidade de processamento do seu computador maior. No caso aqui vamos executar esse primeiro alinhamento de fotografias na qualidade baixa, certo? Nessa etapa, o PhotoScan ele encontra a posição da câmera e a orientação para cada foto, além de construir um modelo de nuvem de pontos esparsos. No final dessa etapa, a gente vai ver que vai ser criado aqui na aba Projeto, de certa forma, uma nuvem de pontos, que são tie points, ou também conhecidos como pontos fotogramétricos. Então, vamos selecionar a opção
baixa e vamos clicar em OK. Agora vamos aguardar um pouco para que essa etapa seja concluída. Alguns momentos depois. Após a realização do alinhamento das fotografias, podemos perceber que foi criado os tie points, que são os pontos fotogramétricos. Se dermos 2 cliques sobre eles, será apresentado para a gente a nuvem de pontos gerada. Vamos desabilitar as fotografias. No caso, essa foi a nuvem criada quando realizou o processamento de alinhar fotografias, certo? Agora vamos inserir os pontos de controle em cada imagem. Observando, por exemplo, essa imagem a 1146, podemos perceber esse ícone cinza criado sobre ela. Se dermos 2 cliques, podemos perceber que o ponto 9011, que é um ponto de controle, está sobre essa imagem. Isso indica que, com base nas coordenadas das imagens e dos pontos de controle, existe uma grande chance desse ponto 9011 estar nessa imagem 1146. Para conferirmos isso, basta vir no arquivo PDF e vamos procurar sobre o ponto 9011. Aqui podemos perceber que o ponto 9011 ele realmente está contido na imagem 1146. Então, voltando para o PhotoScan, vamos posicionar esse ponto sobre seu devido lugar. Basta clicarmos com o botão direito sobre o mesmo e arrastarmos para o lugar de interesse. Certo? Com o ponto posicionado, vamos para a próxima imagem. Podemos perceber que após inserirmos o ponto na imagem 1146, aquele símbolozinho cinza que estava antes foi substituído por essa bandeirinha, o que significa que o ponto de controle dessa imagem foi posicionado. Agora vamos para a imagem 1147. Nela também contém o ponto 9011. Vamos posicioná-lo. Agora vamos para a imagem 1153. Aqui está dizendo para a gente que o ponto 9001 está presente nessa imagem. Vamos conferir de acordo com o nosso arquivo PDF. Vamos no ponto 9001 e procurar pela imagem 1153. Como pode ser percebido, esse ponto não está presente nessa imagem. Conforme formos inserindo esse ponto 9001 nas outras imagens, nós depois vamos voltar aqui e vamos perceber que esse ponto meio que sumiu daqui, porque o software vai perceber que de acordo com a posição que estamos inserindo ele realmente não está nessa imagem. Então vamos para o ponto 1154. Na imagem 1154, nós podemos perceber que tem o ponto 9001. Então vamos posicioná-lo. Também vamos posicionar o ponto 9002. Agora vamos para a imagem número 1155. Observando a imagem 1153, podemos perceber que aquele símbolozinho cinza que estava aqui, ele já saiu. Ou seja, o software já reconheceu que, com base nas posições que inserimos o ponto 9001, realmente ele não está nessa imagem. Então, vamos continuar fazendo a inserção dos pontos em todas as imagens. Por fim, vamos inserir nosso último ponto de controle na nossa última imagem. Certo? Podemos perceber que quase em todas as imagens a bandeirinha está verde. Algumas imagens que continuam com esse símbolozinho cinza é porque eu não tive certeza quanto à posição do ponto de controle. Nessa imagem, por exemplo, o ponto 9017 não foi inserido porque, apesar do software saber que ele está por aqui, devido às outras vezes que ele foi inserido em outras imagens, eu não consigo visualizar nitidamente o meu alvo. Então optei por não inserir meu ponto de controle. Uma vez que, se inserirmos muitos pontos de controle em posições, vamos dizer assim, erradas,
em posições que não coincidem com o nosso alvo em campo, isso irá impactar de uma forma ruim na precisão do nosso produto final. Após nós inserirmos todos os nossos pontos de controle nas imagens, vamos realizar um novo alinhamento das fotografias. Vamos selecionar agora a qualidade média. Então vamos fluxo de trabalho, alinhar fotos, estava embaixo, vamos colocar em médio e vamos dar um OK. Dessa forma será realizado um novo alinhamento de fotografias. Alguns momentos depois. Após realizarmos nosso segundo alinhamento, podemos perceber que a nossa quantidade de pontos fotogramétricos aumentou, uma vez que nós melhoramos a qualidade, né? Aquela primeira vez foi realizado no muito baixo, agora nós realizamos no médio, certo? Aqui temos os nossos pontos de controle, arrastando para o lado, temos o erro de cada ponto nas imagens e aqui o erro em pixel. Então está em torno de meio pixel mais ou menos o erro. Se clicarmos aqui nessa tabelinha, será possível visualizar os erros. Por exemplo, aqui temos os erros nas coordenadas este, norte e altitude, o erro em metros e o erro em pixel. Aqui temos o erro, de certa forma, o erro médio, né, dos pontos de controle. E não temos nenhum ponto de checagem, ou checkpoints. Por quê? Para utilizar um ponto de controle como ponto de checagem, nós precisamos desabilitar essa caixinha. Por exemplo, agora que desabilitamos, esse ponto 9017, ele será utilizado como ponto de checagem. Podemos ver que como checkpoint já está ele aqui, ó. O erro, podemos perceber que é o erro só do ponto 9017, pois selecionamos apenas um ponto. Caso que desejamos utilizar mais de um ponto, é só vir desabilitar essa caixinha. Os pontos de checagem eles são importantes por quê? Porque as suas coordenadas não vão ser utilizadas durante o cálculo do ajustamento, e sim vão ser utilizadas para, de certa forma, realizar a validação do modelo. Então, mais uma vez lembrando, caso você deseje utilizar algum ponto que você inseriu nas suas fotografias como ponto de checagem, é só você desabilitar essa caixinha, certo? Então, com o nosso segundo alinhamento realizado, na qualidade média, que deu uma quantidade maior de pontos para a gente, vamos até o fluxo de trabalho novamente e vamos gerar o nosso Dense Cloud. A principal função dessa etapa é realizar a densificação considerável da nuvem de pontos obtida no processo anterior, o processo de alinhar fotografias. Esse produto, essa nuvem de pontos geradas no Dense Cloud, ela é utilizada para gerar o MDS, que é o modelo digital de superfície, ou o MDT, que é o modelo digital de terreno, certo? Essa etapa é um pouco demorada, porque como podemos ver, aqui temos apenas 67.055 pontos. Após gerarmos nosso Dense Cloud, vocês vão ver a quantidade de pontos que será gerada. Então vamos usar a qualidade média e vamos dar um OK. Agora vamos aguardar um pouco para que essa etapa seja concluída. 2 horas depois. Após a finalização da etapa, esse foi o produto gerado para nós. Aqui podemos ver o Dense Cloud foi gerado um total de 9.584.818 pontos. Foi utilizada a qualidade média. Agora aqui podemos ter uma comparação. Aquele primeiro alinhamento de fotografias com apenas 67.000 e o Dense Cloud. Olha a diferença que deu, já é um modelo bem denso. Aqui podemos rotacioná-lo da forma que desejarmos, certo? Se alterarmos a qualidade no processamento, por exemplo, para elevada ou a muito elevada, o resultado será ainda melhor, porém será gasto um tempo de processamento bem maior. Com a etapa do Dense Cloud concluída, vamos para a próxima etapa, que seria fluxo de trabalho, construir modelo. Agora a gente vai gerar um modelo tridimensional com base no nosso Dense Cloud. Vamos aguardar um pouco. Aqui ele está usando como superfície o Dense Cloud. Então vamos dar um OK. Vamos aguardar para que essa etapa seja finalizada. Alguns momentos depois. Com a etapa finalizada, podemos perceber o modelo tridimensional que foi gerado para a gente, certo? Aqui temos
um total de 69.393 faces. Agora vamos até fluxo de trabalho e vamos construir uma textura para esse modelo, certo? Vamos clicar em OK e vamos aguardar. Alguns momentos depois, após a textura ser aplicada, obtivemos o seguinte produto, o nosso modelo tridimensional, porém bem mais bonito que o anteriormente. Uma quantidade bem maior de detalhes. Podemos rotacioná-lo da forma que desejarmos. Agora vamos até fluxo de trabalho novamente e vamos gerar nosso DEM, que é o nosso modelo digital de elevação. Vamos utilizar o sistema de coordenadas geográficas, WGS84, UTM, Zona 32 Norte, com base no nosso DenseCloud, certo? Vamos clicar em OK e vamos aguardar. alguns momentos depois, Como produto, esse foi o nosso modelo digital de elevação gerado. Se clicarmos aqui, melhora a visualização. E aqui nos mostra a posição dos nossos pontos de controle, certo? Então esse é o nosso modelo digital de elevação. Após gerar nosso DEM, nosso modelo digital de elevação, vindo em fluxo de trabalho, é possível gerar nosso ortofoto, que é nosso produto de interesse. Então, vamos clicar aqui para poder gerar a mesma. Já está em coordenada geográfica, porque ele está utilizando a surface do DEM. E o nosso DEM nós geramos ele com as coordenadas geográficas. Então, a nossa ortofoto vai sair no sistema WGS84, UTM, Zona 32 Norte. Aqui, podemos clicar em estimar para ele determinar as coordenadas de limite da nossa ortofoto. E por fim, vamos clicar em OK. Com isso, vamos aguardar alguns minutos para que nossa ortofoto seja gerada. alguns momentos depois, O processamento chegou ao fim e essa foi a nossa ortofoto gerada. Aqui temos informações como a sua resolução, o seu tamanho e o tamanho do nosso GSD, ou seja, cada pixel no solo, cada pixel aqui na nossa fotografia equivale a 7,5 centímetros, certo? Então, através do menu Fluxo de Trabalho, foi possível realizar um alinhamento das fotografias, gerar o nosso DenseCloud, criar o nosso modelo, aplicar uma textura nesse modelo para melhorar a sua visualização, gerar o DEM e, por fim, a nossa ortofoto. Também é possível criar curvas de nível sobre essa ortofoto. Basta vir em Ferramentas, Gerar contornos. Ele vai utilizar a superfície do DEM como base para gerar essas curvas de níveis. Ele já pegou a altitude mínima e a altitude máxima. Esse aqui é um intervalo das nossas curvas de níveis. Por exemplo, eu quero curva de nível de 5 em 5 metros. Vamos habilitar essa opção e vamos clicar em OK. Vamos aguardar. alguns momentos depois, Ao final do processo, foi gerado para nós, sobre nossa ortofoto, nossas curvas de níveis. Por exemplo, essa é a minha curva de nível 560, certo? E aqui, todas as minhas outras curvas de níveis. Podemos perceber que foi criada essa pasta Shape. Vamos abrir ela. Temos os contornos, que são as nossas curvas de níveis geradas. Se eu quiser desabilitar minhas curvas de níveis da minha ortofoto, é só clicar com o botão direito do mouse e desabilitar a layer. Podemos ver que a nossa curva de nível desapareceu. Se eu quiser habilitar novamente, habilitar layer, certo? Também é possível exportar essa curva de nível. Vindo em Ficheiro, Exportar, e vamos até Shape. Exportar Shape. No caso, vamos selecionar nosso diretório e dar o nome para o arquivo. Por exemplo, curva de nível. Aqui pegou todos os contornos, a gente dá um OK. Agora, se formos até o nosso diretório, ele criou um arquivo Shape com a nossa curva de nível, certo? Voltando para cá, também é possível exportar a nossa ortofoto. Você vem em Ficheiro, Exportar e clica em Exportar ortofoto
Normalmente a gente utiliza o formato JPEG, TIFF ou PNG. A gente vem nessa primeira opção, clica aqui em exportar, aqui podemos selecionar o sistema de coordenada, no caso está o sistema que a gente utilizou durante todo o processamento, que é WGS84, UTM, Zona 32 Norte. Clicamos em exportar, selecionamos o diretório e damos o nome para a ortofoto. Alguns momentos depois, Com o processo de exportação concluído, podemos vir até o nosso diretório, que nossa ortofoto estará aqui. Ortofoto vídeo no formato TIFF, certo? Também é possível gerar um relatório de processamento, vindo até ficheiro, exportar, aí aqui a gente clica para gerar o relatório de processamento. Aqui o título, a descrição, ok? A gente vai dar um nome para esse relatório. Vamos salvar. Ao finalizar esse processo, podemos ir até o diretório que vai estar lá o arquivo PDF para a gente. Esse é nosso relatório de processamento. Aqui na capa temos a nossa ortofoto. Aqui temos informações como o total de imagens utilizadas, que foi 127, altitude de voo, o nosso GSD. Aqui temos mais informações relacionadas aos pontos de controle, os erros cometidos ao inserir esses pontos de controle. Aqui temos o nosso DEM, que é nosso modelo digital de elevação, temos a resolução dele, 30 cm por pixel, e temos as informações específicas do processamento. Tudo que foi realizado no processamento está aqui, nesse relatório para a gente. Como por exemplo, aqui novamente temos a quantidade de imagens que foi utilizada, quando foi feita a importação, quando realizou o alinhamento utilizou 127, o total de pontos de controles utilizados, o sistema utilizado, os ângulos que foram ômega, φ, kappa e assim por diante. Temos relacionado ao tempo que foi utilizado. Basicamente esse é o nosso relatório de processamento. Recapitulando de forma geral, então nós importamos nossas imagens, convertemos as imagens para o mesmo sistema que estavam nossos pontos de controle, importamos nossos pontos de controle, realizamos um primeiro alinhamento, depois inserimos os pontos de controle nas imagens, geramos um segundo alinhamento numa qualidade mais elevada, né, que a gente utilizou o médio. Depois disso, geramos o nosso Dense Cloud, o nosso modelo, aplicamos uma textura nesse modelo, geramos o nosso DEM, geramos a nossa ortofoto, criamos as curvas de nível, também exportamos as nossas ortofotos, exportamos nossas curvas de níveis e exportamos também o nosso relatório de processamento. Aqui em ficheiro, exportar, tem como a gente exportar vários outros arquivos que foram gerados durante o processamento. Aí vai de acordo com a necessidade. Basicamente, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção.